Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um I Know Cast especial. Sou o Silvio Scalia, do meu lado Amanda Vóbido. Amandinha, um cara diferenciado hoje, hein? E vai falar de algo top. É algo que acho que a maioria das pessoas estão querendo saber, né? Tá em Exato. alta. E às vezes no podcast, você tá no carro, você tá correndo, então você vai estar escutando e não vai estar vendo a beleza dele que eu estou vendo. Amandinha, quem é essa belezura? Silvinho, você tem que parar com essa piada. Ponto Não, número 1. isso não é piada, é real. Você acha que eu vou falar isso de quem? Ah. Por exemplo, agora me pegou, é isso. Você acha que eu vou falar isso do Alexandre? O Alexandre tem que falar, né? Alexandre é fofo. Nosso chefe. Mas agora hoje é não lindo. está aqui o Alexandre. Hoje estamos aqui sim. com Paulo Vinícius. Olha, cara, quem é o PV? É, PV, Paulo Vinícius Soares. Eu não vou fazer aquela outra Não, piadinha, por favor, vou segurar. por favor, se segura, Silvinho. E ele é referência no tema que a gente vai conversar hoje. Show. Então a gente vai Isso, conversar qual é o tema? sobre lesões não cariosas, sobre envelhecimento precoce bucal. Então, obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com o pessoal do I Know Cast, dos nossos videocasts aí do I Know, show de bola. A turma aí do I Know Journal, do I Know Research. É Prazer isso aí, estar cara. aqui com vocês, de verdade, coração. Tamo E junto, o que, nego. que vai rolar? Cara, Esse papo é bom. a Envelhecimento Amanda- precoce bucal é o que eu gosto. A Amanda não tem pudor, ela dá no meio. Eu sei. Não, a gente começa Conheço. devagarzinho. É. Vamos lá. A primeira tem que conheço. ser leve. Pra Pedigree pessoa... científico dela é antigo. Será que teremos polêmica? Acho que não. Sim. Não? Não, a gente É. não peguei leve. Peguei Tá, leve. beleza. Tá? Mas é foda, né? Ele Tinha já, que ter. ele já é polêmico sozinho, não precisa estimular. Não, mas tinha que ter. Tipo, não dá gasolina pra maluco, não. Que ele bebe. Vai lá, Amandinha. Primeira coisa que eu queria te perguntar. Acho que muita gente já te escutou falar de lesões não cariosas. E foi um Certo. tema que despertou muito interesse em várias pessoas, né? Por que você acha que esse tema despertou tanto interesse? Porque essa é a doença do momento. Esse tema, ele despertou o interesse porque a doença é antiga, mas a visão para ela é nova. Uma vez alguém me disse que eu criei a doença. E que eu tenho um antídoto para a doença. Que, tipo assim, eu criei o problema e a solução do problema, né? Aqui, ó. É o cara que não é da O nosso odontologia. dentista prático aqui. Então, A odontologia prática ela é muito especial. mas, na verdade, a doença sempre existiu. Ela sempre existiu. O que a gente percebeu nas últimas 3 décadas? Um disparo, uma ascensão dessa doença. E agora, então, com a influência viral, com a influência de uma pandemia viral e com a mudança brusca do estilo de vida, ela ganhou um motor turbo. E esse motor turbo é ruim contra a odontologia, porque a doença dispara em incidência e prevalência, atinge a população mais jovem, atinge adolescentes, e aí você atinge a família. Você atinge o filho de alguém. No determinado momento, a doença era uma doença característica de um paciente de idade mais avançada. Hoje, a doença não cariosa é a marca registrada de uma geração jovem. É muito forte isso, né, É cara? muito forte, porque você antecipa as sequelas. E agora vem a pergunta: o que vai acontecer com um jovem que tem perda acelerada de esmalte até os 85 anos, até os 90 anos? Porque lesões de abifração, que eram classificadas como as doenças bucais, marca registrada de pacientes de 55, 65 anos, estão agora sendo instaladas nas bocas de 20 anos de idade. O que vai acontecer com esses dentes aos 85? Como que eu vou controlar? Ou seja, na verdade, essa doença sempre existiu. A gente só cumpriu com o nosso papel de promotores de saúde bucal de dar foco para ela. Foco. Ela sempre esteve ali, mas o foco não era direcionado para ela. Agora, você começou com doença não cariosa, né? Só que existe... A doença não cariosa ela faz parte de um processo chamado envelhecimento precoce bucal. Esse é o termo mais amplo hoje. Cara, Esse é o termo mais amplo. Você já até adiantou a segunda pergunta. Esse é o problema do ansioso que fala demais, inquieto, maluco. O que você quer dizer com o tema envelhecimento, com o termo envelhecimento precoce Beleza. bucal? Eu ainda estou numa dúvida, Amanda, se isso é uma doença ou uma síndrome.
Eu ainda quero aprofundar nesse conceito. Eu só sei que isso de fato existe e, mais uma vez, sempre esteve no consultório, mas nunca pararam para olhar com essa abordagem, com essa ótica. Envelhecimento precoce bucal é a boca envelhece mais rápido que o corpo. Doenças que sacrificam as estruturas estomatognáticas, deixando sequelas cada vez mais precoces na vida do paciente. Vou inverter. Doenças que poderiam ser encontradas numa fase mais avançada são encontradas na juventude. Danos articulares, desgastes dentais, redução acelerada de esmalte, redução acelerada de osso, fadiga muscular, processos crônicos com sequelas irreversíveis, seja na articulação, seja muscular, seja dental, periodontal, pulpar, ou seja, algo que poderia estar acontecendo fisiologicamente aos 60 anos, está acontecendo aos 22, 20, 25 anos, como calcificação pulpar, ou seja, envelhecimento precoce pulpar, perda acelerada de esmalte, ou seja, envelhecimento precoce dental, reabsorção ósseas precoces, exposição precoce de raiz, ou seja, envelhecimento precoce periodontal, envelhecimento precoce bucal. Legal. E a gente sabe que você é professor de dentística, né? Mas então, quando você fala disso... Estão falando, hein? E ela não quer polêmica. Não, Silvinho, polêmica Você vê não. que o corpo fala. É que ele apertou um botão ali, eu já senti uma cutucada aqui, eu já mexi na cadeira. Tipo, esse é o problema. A polêmica, na verdade, nada mais é do que um botão que você aperta e que sobe alguma coisa no assento da cadeira de alguém. Isso é a polêmica, que a polêmica ela tira o cara da zona de o cara conforto. do rumo. O cara lê um post assim, substitua a restauração extensa de amálgama e previne implante. Se ele for um apaixonado por amálgama, ele toma uma dedada. Se ele for um apaixonado por resina, ele também toma outra dedada e assim por diante. Desculpa o termo, se quiser até cortar isso aí. Não, aqui não tem cortes, problema. não tem Então, beleza. cortes. É uma dedada. Você aperta um botão e sobe um dedo na cadeira. Isso é polêmica, tá? Isso é alerta, incentiva, estímulo. Isso é um estímulo. Estou estimulando você a sair da sua zona de conforto. Tem gente que gosta, tem gente que É gosta. um belo... De repente, se for o Bruninho, ela vai ficar apertando o botão várias Então, vezes. se for o Eu sindicato nem do Bruno... Eu nem tinha começado a pergunta. O Bruno vai apertar o botão combo, assim, ó. Combo. Vambora. Enfim. Sou fã do Bruninho, hein? Não tenho nada contra. Professor de dentística, certo? Certo. Eu era um professor... É engraçado. Eu era. Eu era um professor de dentística. Isso não saiu voluntário, assim, de forma involuntária ou voluntária. Tá no hein? seu Tá no inconsciente, hein? subconsciente. Eu era Mas professor de o dentística. que eu Nossa, ia... isso é muito ruim. O que eu ia comentar... Aí, como professor de dentística chegou nesse ponto, eu pensar desse jeito ou não? Não, Tá. calma. Ô, você a vê que, ansiedade você da vê que o pessoa. entrevistado ele tá aqui se fazendo pergunta para não entrar na polêmica, mas a Amanda, ela não segura. Ela não segura. Ou o entrevistado é um doente, praticante de bruxismo vigília, apertador, cheio de lesão cervical, e faceta de desgaste discoide na face oclusal com tórax mandibular evolutivo. Vamos trazer o PV para trabalhar nessa área de entrevista com a gente. É, a Nossa, gente não vai fala ter que isso. trazer. Não porque- fala isso. Eu vou ser pior do que os apresentadores. Eu deixo o cara falar. Tipo Faustão. né? Tipo, o cara não deixa ninguém falar. Vai lá, e aí? Então, acho que como professor de dentística, talvez muita gente ache que quando você fala do tema, você está falando para a área reabilitadora, para a área estética. Mas eu acredito que a doença esteja além disso, até pelo que você falou, né? Então, realmente, você acha que quando você fala sobre esse tema, você está falando só para a pessoa que é da dentística ou você está falando para um público em geral? Perfeito. Amanda, eu sou o reflexo desse processo. Eu sou, na verdade, a personificação dessa mudança. Vamos dizer assim, não que eu seja a mudança, mas eu sou o resultado disso. A minha primeira aula de lesão cervical não cariosa foi dada numa especialização de dentística em 2003. A primeira vez que eu saí de Uberlândia para falar sobre odontologia num congresso foi num cinema em Rio Verde, em Goiás, em março de 2005. Essa foi a minha primeira palestra e foi sobre lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade. Não foi a dentística que me tirou, mas eu fui falar de como polimerizar bem, como aderir bem nessa região. Eu falava os problemas críticos da adesão na dentina esclerosada. Eu já criticava passar broca em dentina esclerosada, mas eu ficava só ali naquele
fio afastador, grampo retrator, cuidado com o perfil, formato gengival, né? Beleza. Por que eu personifico esse processo? Eu assumo que eu também sou fruto dessa mudança. Porque eu também comecei assim, como professor de dentística. Hoje eu não me considero que eu sou professor de dentística. Porque as pessoas vêm para cá, fazem um curso comigo de resina. Beleza. Eu saio daqui e dou uma aula de faceta. Beleza. Eu sou da dentística. Mas quando eu vou falar de doença não cariosa, eu sou professor de odontologia. Eu sou um dentista que optou por estudar uma doença. E eu sou a mudança. Eu representei essa mudança. Eu represento essa mudança. Eu sou parte dessa mudança. Porque eu comecei sendo da dentística. E hoje eu te falo, eu estou menos preocupado com a dentística. Na verdade, a minha inverteu. Antes eu estava preocupado em como ensinar a dentística. Hoje eu estou preocupado em como que a dentística está atrapalhando o processo. Porque se eu pego um grupo de profissionais da dentística, eles querem saber como que restaura da forma correta. Se eu pego um grupo da pério, eles querem saber como que recobre da forma correta. Se eu pego um grupo da horta, eles querem saber qual torque ou movimento que não vai piorar aquela situação. Que não vai agravar a doença. Que hora que nós vamos conversar entre dentistas e não entre especialistas? Porque a doença não precisa de especialista. A doença precisa de dentista. Clínico geral. É disso que a doença precisa. Para a gente combater a doença. Na verdade, olha só que interessante. Isso aqui vai virar um post. Show. A doença, para evoluir, precisa de especialista. Quanto mais visão especializada nós temos, mais a doença vai evoluir. Mais ampla ela fica. Mais ampla a doença vai ficar, porque mais limitada é a visão, porque todo especialista é um profissional limitado. E aí eu não estou falando de limitação técnica, porque o periodontista é o melhor para fazer enxerto, o ortodontista é o melhor para instalar um aparelho, o profissional da dentística é o melhor restaurador. Quem é o melhor para fazer diagnóstico? Nenhum dos três. O ortodontista não faz diagnóstico pulpar, o profissional da dentística não faz diagnóstico periodontal. E nenhum deles sabe falar diagnóstico de doença gástrica, diagnóstico psicológico, diagnóstico do sono, etc. Nenhum deles. Esse é o ponto principal. A doença, para evoluir, precisa de especialista. Quanto mais especialista no mercado, mais a doença vai evoluir. Eu acredito nisso. Eu sou fruto disso, porque eu comecei com a visão especializada. Meu subconsciente fala, eu não sou professor de dentística. Quando eu falo de doença não cariosa. Se a gente ficar falando de sistema universal, autocondicionante, adesivo, eu sou professor da dentística, eu sou fã da dentística. A dentística me colocou aqui. Eu sou fã dela. Tenho curso de faceta, adoro falar de faceta, bonito, mordendo morango, kiwi, piqui. Show, tá lindo. Tá lindo. É bom demais. É bom demais falar de faceta. É aula linda. Cara, em 2011, meu primeiro CIOSP, 2011, eu coloquei a grade do congresso no primeiro slide. Apertei o passador de slide, veio grifado amarelo. Grifado de amarelo estavam todas as palestras que falavam de estética, lente de contato, WhatsApp, mocap, planejamento digital. 80% do maior congresso da América era estética. E eu comecei assim. E eu vim aqui falar de quê? De doença. A minha aula é a mais feia do congresso, porque só tem boca estourada, só tem boca envelhecida. Na época eu não usava esse termo envelhecido. Eu vim falar de doença. Eu estava fazendo uma autocrítica do processo, não criticando o congresso, mas uma autocrítica do processo. O que me levou ali? E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar broca, adesivo, resina no meio da palestra para a indústria me enxergar e me levar para a palestra. Nossa, eu fiz isso demais, Amanda. Estou falando coisa aqui que eu nunca falei. Que massa, hein, velho? Por exemplo, tinha um fabricante de ponta diamantada. Eu queria que eu desse aula de preparo. Falei, cara, mas deixa eu falar de lesão não cariosa. Não, mas lesão não cariosa não tem que fazer um bisel. Eu tenho que fazer um bisel na parede superior da cavidade para restaurar. Aí eu dava uma ênfase para o bisel absurda. Eu ficava assim, uns 5 slides falando do bisel. Você pode fazer com a 2135F ou FF. Sabia que a F tem o grânulo diamante de 50, 70? Eu estava louco para passar para... Não, mas eu ir pegar o seu 50, negócio. 70. Sabia que a FF tem a de 30, 50? Então eu falava do grânulo, mostrava a microscopia. E aí, olha, sinceramente, é uma ponta diamantada que eu utilizo, recomendo para vocês, beleza? Então, vamos continuar falando de diagnóstico. Isso me colocava no congresso e levava a doença. Fazer o quê? Eu tenho que assumir que congressos presenciais são suportados pela indústria. Os da dentística também, os da orto também, da pério também, do implante também. A indústria se sustenta. E a indústria também influencia. A indústria influencia na grade científica. Totalmente. Muito. Faz parte do processo. A comissão científica pode ter o seu limite de influência e tudo, mas faz parte do processo.
E ajuda, né, E cara? ajuda. E eu coloquei, Amanda, a primeira vez que eu saí foi em Rio Verde, num cinema, falando num congresso como professor de dentística. Isso faz 16 anos. O Xande tinha 15, cara. O quê? O Xande tinha 15 anos de idade. Tava jogando bola no praia. Se o Xande hoje tiver 31, eu tinha 15 anos de idade. Né? Silvinho, não precisa. Não vamos mudar o Não, assunto, né? deixa- Vamos pro foco. É que Eu eu imagino pensei, que o cara... Xande, com 15 anos, era um fofinho, né? Porque hoje ele é um fofo. cara, Ele pensa era o um Xande. fofinho, Cara. rosinha. Nossa, que lindo. É. Cabelinho partidinho de lado, pensa, inteligente. O Xande, ó, como a gente Crânio. fala que Isso isso aqui, é esse aqui é um atemporal, sistema de bullying do Xande, né? Eu tô assistindo vários, assim, como o cara não tá aqui, é aquele negócio. Ele vira assunto. mas É ele porque vai... você ele... não sabe o que falaram de você quando você não estava Né? Eu presente. imagino, cara. Mas aí a gente dá direito de resposta depois. Eu imagino. Vai ter direito de resposta. Não, então tá, eu quero. Tá bom, gente. Quando você escutar, você requisita. Réplica e tréplica. Isso. Aí Tá, a você é gente um faz hater um lá. novo... A gente faz um novo podcast só para as Exato. respostas. E aos colocar bullies. um contra o outro. Nossa, Boa, vai ser Silvio. Eu massa, quero, hein? bola. Eu quero. Eu gosto disso. Polêmica, né? Eu gosto disso. Fight. Se for contra o Bruno, eu já bati nele 2 vezes. Ele é faixa preta, mas não consegue bater ninguém. E a Pelo gente menos em chama mim, não. o Xande, porque ele tem prova, né? O Xande viu isso ao vivo. Eu finalizei o Bruninho assim, ó, faixa preta e karatê, e fala que é faixa alguma coisa em jiu-jitsu. Cara, o jeito que ele chegou, caiu no pescoço dele. E aí? E aí? Foco, Bora, foco, Silvio, Amanda, bora. por favor. Tá. Você tá desviando o assunto, Amanda. Então, a gente já ficou claro que a doença está relacionada com todas as áreas. Então, você não está falando para o pessoal da dentística. Não. Você está falando Para odontologia. para odontologia Geral. no geral. Aham. Então, quando a gente fala de causa, Causa. o que causa envelhecimento precoce Origem. bucal? A origem do universo é uma pergunta que sempre vai ser algo que vai motivar discussões homéricas. A gente fica aqui holísticas, até amanhã né? falando. Exato. É quase que discutir a origem do envelhecimento precoce bucal da doença não cariosa. Mas posso dizer para vocês uma coisa. A origem está no estilo de vida. Uma pergunta ampla, uma resposta ampla. A origem está no estilo de Vai vida. além da odonto. Com certeza vai além do odonto. Posso dizer para vocês que a maioria dos fatores causais do envelhecimento precoce bucal tem sequelas odontológicas, mas não tem origem odontológica. Que massa isso. A origem não é odontológica, mas a sequela é odontológica. Nós estamos falando de envelhecimento precoce bucal. A boca envelhece mais rápido que o corpo, mas a causa disso não tem origem odontológica. E quando a causa não tem origem estomatognática, não está no campo de ação do dentista, o dentista não pode tratar. Porque quando você trata uma doença, você tem que tratar a causa da doença. Isso é tratamento de doença. Como o dentista não pode atuar na causa, o dentista não trata. E quando eu falo isso, não é para desestimular o dentista, é para tirar o peso da responsabilidade do dentista. De saber que não é ele que vai tratar. E deixar ele mais inquieto. Deixar ele mais inquieto e motivar ele a procurar ajuda em outras áreas profissionais para, assim, junto com a equipe, tratar. Legal. Ele Nesse vai, caso, ele vai tratar junto com a equipe multiprofissional. Por quê? Porque a doença ela é multifatorial. Só que esse multifatorial, ele não significa que ele é multifatorial odontológico. Porque às vezes o pessoal pensa assim, isso já existiu na odontologia, é multifatorial. Por que multifatorial? Olha só, depende do fenótipo, depende do contato oclusal, depende da posição do dente, tá vendo? Um multifatorial bem odontológico, é um multifatorial desse tamanho. Agora, quando eu falo, depende da qualidade do sono, depende do transtorno alimentar, depende do transtorno gástrico, depende de um hábito alimentar, depende de um hobby, depende do hobby, depende de qualidade psicológica, saúde mental. Agora sim, é um multifatorial de respeito, porque ele envolve diversas áreas. E isso impacta na doença. Por isso que nós não podemos acreditar que a doença, Amanda, é a lesão cervical não cariosa. Ela faz parte do processo, pelo que Ela eu tô já foi a entendendo. doença. Saquei. A doença Você não tá é... criando outra doença, Não, então. não estou criando a doença. Eu não estou criando a doença, porra. Para de falar essa porra. Senão fica... Cara, porque a gente vive num mundo... Olha só, vou te dar meu pensamento. A gente vive num mundo que as pessoas estão dando nome novo para coisa antiga. Sim, velho. Eu falo isso brincando. Eu sei, pô. Senão daqui a pouco a doença do PV. Tipo, a doença do PV é a ansiedade. Entendeu? É tipo, começa a dar siglas. Isso é muita vaidade. Sim. Mas, de verdade, isso é uma ascensão. Tá? Sim. Isso é uma evolução. É só uma evolução do pensamento. Alguns podem falar isso é uma hipótese. O cara que fala com a hipótese não quer. Isso é hipótese, Não beleza. quer estudar, Eu não não quero quer conversar entender. com você. Beleza, mas aqui ele fala isso é um insight. Insight é um jeito chique de falar, cara, é uma coisa legal. Agora,
Isso é uma evolução do pensamento. Um dia ela foi classe 5, outro dia ela foi recessão, outro dia ela foi hipersensibilidade, outro dia ela foi lesão cervical não cariosa, outro dia ela foi lesão não cariosa. Outro dia nós olhamos para isso tudo que eu falei, cara, isso é um pacote. Velho. Isso é um pacote que está relacionado com disfunção temporomandibular, que também está relacionado com dor orofacial, que também está relacionado com fadiga muscular, com trinca precoce de raiz, que também está relacionado com dano precoce pulpar, ou seja, todo esse pacote representa um modelo da doença, um envelhecimento acelerado. E esse envelhecimento acelerado depende exclusivamente do estilo de vida do paciente. E olha que interessante que eu falei exclusivamente, e terminei a frase com estilo de vida, porque exclusividade parecia que eu ia fechar um funil, mas estilo de vida é uma palavra de funil aberto. Qual é o seu estilo de vida? Como você se considera? Qual a sua qualidade do seu estilo de vida? Qual é a qualidade do seu estilo de vida? A pergunta que eu tenho que fazer para o meu paciente: o seu estilo de vida é um estilo de vida saudável? O paciente responde assim para mim: meu estilo de vida é ultra saudável. Pronto, grupo de risco. Fudeu. Grupo de risco da doença. Por quê? Provavelmente pratica jejum intermitente, provavelmente consome excesso de alimentos ácidos, provavelmente paga nutrólogos, nutricionistas, personal, paga academia e vive o reduto do bruxismo e vigília, do apertamento dental e dos fatores que levam à degradação. Agora, eu tenho que ser um dentista preparado para não bater nesse estilo de vida, mas eu tenho que trazer esse estilo de vida comigo e dar consciência para ele. Dar consciência é muito caro e poderoso. Por que é caro? Porque vai demandar tempo. Tempo é o nosso bem mais poderoso. Agora, por que ele é poderoso quando ele ganha a consciência? Porque com ganho de consciência você consegue vender tudo. O procedimento odontológico e também vender o conhecimento. Você consegue vender o seu peixe, vender a sua imagem, vender a sua referência. Você sabe o que a odontologia precisa, Amanda? Dentistas de referência espalhados pelo Brasil que entendem e são conscientes do envelhecimento precoce bucal. Quanto mais nós tivermos dentistas no grupo do envelhecimento precoce bucal, mais nós vamos conscientizar a sociedade com relação à doença bucal. Mais importante da nossa geração. PV, pegando um gancho que me veio um insight aqui, quando você fala que essa doença ela está saindo da odontologia, você quer dizer então que o especialista ele está mais limitado ainda? Muito mais limitado. Todo super especialista é um profissional limitado. E não é tecnicamente limitado, mas limitado para diagnóstico. Eu sempre vou repetir isso. Todo super especialista. E o dentista, Silvio, num determinado momento da nossa evolução profissional, desejou especialização. Especialização era algo assim: se eu não fizer especialização, eu não vou ser um bom dentista. Hoje isso mudou. Caraca, hein, velho? Hoje isso mudou. A especialização não cria necessariamente um bom dentista. Ela vai dar para ele, sim, chance de fazer uma pós-graduação lato sensu e tudo. Nós sabemos que as especializações estão superlotadas de alunos de graduação mal formados que estão tentando o último suspiro da boa formação na especialização. Chegam lá mal preparados. Mas ele já veio mal preparado para a graduação, com má qualidade de interpretação, português e argumentação. Sim. Hoje não é algo assim: nossa, o cara é professor de especialização. Já foi. Uau, o cara dá aula em especialização de dentística. Hoje é professor de especialização de dentística, beleza. Tem boas e más especializações, igual tem bons e maus cursos de graduação. Não estou importando com isso agora, mas eu estou focado no seguinte sentido: nós precisamos de dentistas e não de especialistas para essa doença. O diagnóstico é multifatorial, com fatores predominantes não odontológicos, mas a sequela é odontológica. Forte. Paulo, eu acho que o dentista que está escutando, talvez ele esteja confuso agora. Beleza, manda Porque ver. quando você começou, você falou que fazer a restauração, recobrir, essa não era a parte importante, não era a atuação principal do dentista nessa doença. Uhum. Só que você também falou que a causa não é odontológica, que ele também não vai poder atuar na causa. Exato. Então, aonde que o dentista, qual que é a principal função do dentista frente a essa doença? Beleza, boa, linda pergunta, Amanda. Principal função do dentista: transformar a sala de espera em sala de aula. Primeira coisa. Usar o momento que o paciente vive na clínica como um momento de aprendizado. Aproveitar a jornada do paciente na clínica para o paciente aprender sobre a doença. Esse é o primeiro ponto. O dentista ser verdadeiramente um promotor de saúde bucal. Um propagador de conhecimento de saúde bucal. Combatendo a doença. Esse é o primeiro ponto que a maioria dos dentistas, 9,9 em cada 10, não fazem. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, papel de atuação do dentista é, no momento que o dentista tem a consciência e o conhecimento da doença, ele tem a consciência e o conhecimento da doença, ele vai mudar a ficha de anamnese e vai aplicar um diagnóstico externo do paciente. Ele não vai fazer diagnóstico bucal, ele vai fazer diagnóstico do paciente. A terceira etapa, Amanda, é separar as ações profissionais não odontológicas, ou seja, solicitar uma avaliação da qualidade de sono, solicitar, por exemplo, uma pH-metria esofágica, que o dentista pode solicitar, e fazer uma avaliação psicológica desse paciente através de uma parceria com um psiquiatra ou um terapeuta. A partir do momento que ele percebeu, esse dentista percebeu sinais de transtorno de ansiedade, ele percebeu distúrbios do sono e ele percebeu distúrbios gástricos. Quarta fase, colocar o paciente na cadeira odontológica, fazer odontograma, periograma, dessensibilizante, enxerto, resina, ajuste oclusal, etc. Aí ser tecnicamente um dentista. O que a maioria dos dentistas fazem? Recebe o paciente com envelhecimento precoce e não segue a jornada, não educa na sala de espera, não entende de distúrbios gástricos, não entende de distúrbios psicológicos, não entende de transtornos do sono, já pega o paciente, senta na cadeira e se torna um dentista. Aí, Amandinha, ó, a doença só galopa. É galopante, é progressão geométrica. Porque quanto mais especializado é o dentista, mais a doença avança. Ele erra no diagnóstico. Eu acho que o papel do dentista é esse. O papel do dentista não é receitar omeprazol, receitar pantoprazol. O papel do dentista não é receitar ansiolítico. Não é dizer qual que é o nível de transtorno de ansiedade. É só encaminhar com laudos técnicos bem orientados e saber conversar com um colega da área da saúde. Eu desafio você, 9 em cada 10 dentistas na sociedade não sabe falar sobre refluxo gastroesofágico. Fala bobagem, fala besteira, fala asneira, contamina o paciente com informação errada e é um propagador da desinformação. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso, que é o desinformado com atitude. Esse é o que a gente tem que ter medo dele. E ele está fazendo live na rede social. Todo dia. Caraca. Todo dia. A gente tem que preocupar com isso. Então, assim, a gente vê que é uma doença que vem evoluindo, né, com o contexto. Vem evoluindo com o contexto. Ela sempre existiu, mas ela intensificou, porque se o estilo de vida muda e ela é dependente do estilo de vida, a doença muda. Então, ela é mutável. Ela é mutável. E como o estilo de vida é variável, por exemplo, o estilo de vida no Nordeste é diferente do estilo de vida no Sul. Então, você pega uma população que tem um estilo de vida próprio, como, por exemplo, consumidores de chimarrão. Erva mate. Eu atendi uma paciente agora, terça-feira. Ela coloca gengibre no mate. No mate. Todo dia. Quente. Ácido. Nessa população, eu tenho um estilo de vida próprio que leva a doença a ter um formato, um processo, um evento específico. Uma manifestação, essa palavra, uma manifestação específica. Mas se eu também acredito que o estilo de vida é uma das unidades da família, por exemplo, o que é o conceito de família? A família tem o mesmo estilo de vida. Eles almoçam juntos, comem juntos no mesmo horário. Eles vivem juntos, sofrem juntos. Eles vivem as mesmas dores, angústias, as alegrias, as mudanças. Então, se a família tem um estilo de vida próprio, a doença também pode atacar o grupo familiar. Se um membro da família tem a doença, de repente, pelo excesso de consumo de limão, e todo mundo come junto, outros membros desenvolverão. O dentista tem que estar pronto para identificar. Se ele atender um membro da família, convida para fazer uma avaliação dos outros membros. Legal, cara. Uma visão totalmente fora da caixa, né, PV? Totalmente não odontológica. Porque isso não é ensinado em graduação, nem especialização, nem mestrado, nem doutorado. Tá vendo? Graduação, especialização, mestrado, doutorado. Sabe o que significa? Funil. Graduação, formei para ser dentista. Especialização, formei para ser periodontista. Mestrado, formei para estudar tecido conjuntivo. Doutorado, estou estudando a célula que influencia na reabsorção do tecido conjuntivo. Pós-doutorado, eu estou desenvolvendo. Cara, ótimo, você faz parte do processo, eu fiz parte desse processo, é importante, precisamos disso. Mas quanto mais você fecha, mais limitado você é. A doença não precisa de super especialista, ela precisa de dentista. Show. E aonde você acha que a doença vai estar daqui 10 anos, por exemplo? Daqui 10 anos, infelizmente, com 20% a 30% com incidência maior. Por exemplo, se hoje 40% dos pacientes com até 30 anos já tem pelo menos uma manifestação da doença na boca, eu acredito que 60% terão. Por quê? Você ia perguntar o porquê? Tá bom. Por quê, na verdade? Por quê? Por quê? Exatamente por quê? Porque
o profissional que, teoricamente, deveria estar apto para atuar contra a doença não está. O dentista que está entrando no mercado agora, esse ano, não está sendo formado para trabalhar na doença. Ele não sabe prevenir, nem planejar, nem diagnosticar, nem tratar, porque a formação dele é fragmentada. Recessão gengival é a periodontia que ensina. Lesão cervical cariosa é da dentística. Sensibilidade é da endo ou está na aula do clareamento dental, na aula de adesão, está perdida. Não se fala de odontologia do sono, não se fala de odontologia do esporte, não se fala de como a ansiedade modifica a saliva ou como que o sono modifica a saúde bucal. Não se fala de estilo de vida, não se discute isso na graduação. Ou seja, o dentista que vai atuar daqui 10 anos não está pronto para atuar contra a doença. Primeiro ponto. Segundo ponto, fatores sociais só pioram. Cada vez mais os adolescentes e as crianças bebem menos refrigerante pelo combate ao açúcar, mas cada vez mais consomem suco de uva integral. Ácido por ácido chega a ser pior do que uma Coca-Cola. As minhas filhas consomem suco de uva integral. É a bebida do momento. Suco de uva integral o dia todo. Só que uma criança, quando ela consome, ela não bebe um copo. Pouquinho. Ela vai bicando. Então ela coloca frequência. É como se eu tomasse Coca-Cola bem devagarzinho. E olha que a Coca-Cola e Guaraná Mineiro, para mim, era domingo e festa. Refrigerante na minha casa era dia de festa. Não, mas é saudável, é super saudável para o organismo, para a boca não. Vida saudável, boca doente. Por isso o Spotify, Vida Saudável, Boca Doente. E por que o Spotify? Com o objetivo de usar uma ferramenta de propagação, o iKnowCast, ferramenta de propagação. Então você tem o fator profissional mal formado, o fator social em plena evolução. Pandemia, lockdown, vida saudável, academia, treino, crossfit, etc. Legal. Show. Então, a gente vê que é uma doença que é difícil da gente traçar uma estratégia de prevenção. Ela é difícil, mas é possível. Agora veja, vamos pegar o exemplo da cárie, porque assim, Amanda, eu sou obrigado a respeitar o passado, mas não sou obrigado a seguir. Eu sou obrigado a respeitar o meu professor, que me ensinou aquilo que hoje está errado, mas eu não sou obrigado a acreditar que isso é certo. Eu sou obrigado a respeitar, mas não sou obrigado a engolir. Então veja, o que a gente aprendeu com a cariologia? Com todos os professores, pesquisadores que desenvolveram estratégias para a prevenção de cárie, que foram necessários 50 anos, 5 décadas, para a gente perceber uma real mudança na sociedade com relação à doença cariosa. Cara, foram 50 anos. É muito. Se fala em prevenção de cárie, década de 60 e 70, estratégias de prevenção. Políticas públicas de saúde, coordenação de saúde bucal, programas sociais, o Sistema Único de Saúde, o PSF, as universidades, a pesquisa, toda a geração Jaime Cury, toda a geração Maria Luísa Oliveira, essa geração que aprendeu a prevenção, a manutenção, a escova dental, a importância do creme dental. Cara, tudo isso, com muito congresso, muito livro, muito artigo, muito tudo. 50 anos, Amanda. Agora, fala para mim, onde é que está a causa da cárie? Odontológica. É uma bactéria. É uma placa. Então, peraí. Se nós gastamos toda essa energia e todo esse tempo para criar um mecanismo de prevenção de uma doença que tem origem odontológica, me fala quanto tempo que eu vou gastar para criar uma prevenção de uma doença odontológica que não tem origem odontológica. Eu estou aprendendo com o passado. O passado está me ensinando. Cara, prevenir gengivite, periodontite e cárie é fácil. Hoje é fácil. Já não foi. Hoje é fácil. Higienizar e frequentar o dentista. Fio dental, flúor, escova e frequentar o seu dentista. Assim você não vai sofrer. Agora me fala, eu estou te devolvendo a pergunta, porque quem não sabe a resposta pergunta de novo. Agora me fala, como prevenir doença não cariosa? Como prevenir o envelhecimento precoce? Como? Essa pergunta ela não me deixa eu dormir. Essa pergunta é a pergunta que me tira da zona de conforto. Essa é a pergunta que levou a gente a escrever um livro a cada 2 anos. O envelhecimento precoce bucal não vai ser prevenido estrategicamente na próxima década, porque nós não estamos preparados para isso. A gente está criando esse projeto, essa proposta, essa estratégia, ela está sendo criada agora. Eu acredito que você, Amanda, vai enxergar isso de forma mais palpável e real, a sua geração. Porque você é a geração 2040, 2050. Você é a geração que em 2040 você vai ter quanto tempo de profissão? 2040?
daqui É 20 difícil anos. você fazer conta. Tá Fala aí difícil. que eu faço pra você. Você vai ter 25 anos de 20, profissão. é. Ou seja, 25 anos você vai estar com gás, absurdo, muita tecnologia. A geração 2040 vai modificar muito, mas a geração 2030 não, porque a geração 2030 ela está aprendendo agora. Para daqui a 10 Errado. anos a gente... Exato, exato. A gente está tentando corrigir erro. Nós estamos enxugando o gelo por enquanto. Está enxugando o gelo. Cerca daqui, cerca dali, corre aqui. Um Fazer ou o quê? outro fazendo certo. Um outro fazendo certo. A indústria não colaborando. Não conhecendo também, né? Não Ou, entendendo desculpa, conhecendo, mas e não querendo. não querendo, usando o dentista como massa de manobra, uma massa bem manobrada, tipo 9 em cada 10 dentistas indicam creme dental dessensibilizante. Isso é embutir na cabeça do dentista que a solução do problema é o analgésico, e aí o dentista transmite esse conhecimento para a sociedade e fala, compre o analgésico, A e indústria- resolvemos o problema da doença, analgesia. A indústria Analgésico para todo farmacêutica mundo. faz isso, né? Cara, tem como a gente bater, nós estamos batendo e nós vamos morrer batendo. Nós vamos cair, nós vamos cair legado, atirando. né? Nós É o vamos cair legado. atirando, não tem problema. O tempo vai me derrubar, eu vou cansar, mas vou cair atirando. Agora, é aquilo que eu já falei para vocês, nós temos que motivar a próxima geração de professores a enfrentar a doença, porque são esses professores que vão ensinar os futuros dentistas. Aí essa geração, são seus alunos que vão mudar a história da doença. Seus alunos. Porque você vai estar pronta para ensinar. É o aluno do Alexandre, é o aluno da Lívia, é o aluno do Bruno, é o aluno da Daniela, é o aluno da Alexia, é o aluno do Guilherme, do Igor, da Paola. São os alunos desses profissionais, desses professores. É o aluno da Ana Cecília e todo o time dela é que vão mudar a história da doença. Porque ele vai ser formado na base contra a doença, Com consciência. com consciência e conhecimento. Massa. Caraca. Que aula, hein, Que Amanda? papo profundo, hein, Silvinho? Nossa, eu tô entendendo tudo, cara. A minha especialidade prática tá foda. Eu falo mais de LNC que muitos aí, viu? Fala comigo. PV, Fala comigo. que show, hein, Amanda? Que bom. aula, que aula. Você que tá aí no podcast escutando, correndo, você deve estar querendo correr mais ainda. E apertando os dentes, e apertando. Não aperta, hein? Malha de boca aberta, hein? Desencosta os dentes. Ô, Mandinha, cara, que honra. PV, obrigado. Obrigado, Eu acho eu. que é uma aula à parte. É mais uma contribuição do I Know para a odontologia. É isso aí. Fantástica, fantástica. Eu sei que você está propagando isso em todos os nossos canais, em todos os canais possíveis na internet, mas aqui é um canal que a gente está achando bem dinâmico e bem produtivo, né, Amandinha? Isso aí. E pode ter certeza, bro, você está contribuindo, você está deixando um legado que tá fazendo bonito, Legal. tá fazendo história, cara. Retribuo, Parabéns, mas obrigado. retribuo a vocês, toda a energia que vocês, do I Know Journal, você, Silvia, Amanda, Xande, toda a equipe, toda essa energia que vocês estão depositando para transmitir de forma gratuita o conhecimento. Parabéns pelo pioneirismo, pelas estratégias, vocês estão estudando para estar aqui, eu entendo isso, eu vejo isso, ou seja, vocês estão levando a sério. É lógico que a gente brinca, a gente conversa, a gente quebra o gelo aqui, Sim. mas, na verdade, por trás disso tem todo um bastidor de trabalho, né? Tem um making-off de trabalho pesado, árduo, então que vocês possam ter sempre saúde, sanidade mental, equilíbrio para continuar fazendo isso pela odontologia. O que vocês estão fazendo aqui vai impactar diretamente a saúde bucal das pessoas. Cara, e é isso que a gente quer pelo propósito, pela nossa missão. É isso aí. Isso aí. Né, Mandinha? Isso mesmo. Acho que foi um papo bem legal para o dentista, Paulo. E que eu já adianto que isso aqui não é nem 2% do conhecimento que esse cara tem, nem 2% do conteúdo que ele já entregou, que ele vai entregar. Exato. no I Know. Então, acho que vale a pena aí vocês ficarem ligados, fiquem ligados nos canais do I Know. Tem muito conteúdo mesmo. É isso aí. No I Know Journal, volume 2, número 4, tem a coluna dos especialistas não limitados, que ele escreve e que ele fala um pouquinho desse bate-papo que a gente teve aqui, principalmente no início. Então, quem quiser, confere aí, está na descrição do nosso podcast, o link para o acesso do Journal. E onde, para você que não conhece ainda o Paulo, que é quase impossível, mas tá aí Tem muita gente também, que não me conhece, cara. tá aí também a descrição do Instagram dele para que você conheça
e aprenda mais sobre essa... Às vezes não conhece o Paulo, mas conhece o PV. Mas, ó, e outra coisa. Se você ainda estiver em 2021, basicamente, agora, em meados de julho de 2021, eu tenho um spoiler para você e eu vou deixar meu amigo PV falar. Fala, papai. Beleza, cara. Obrigado pela oportunidade também. Em julho de 2021, nós vamos realizar o segundo movimento social contra a doença bucal mais incidente na nossa geração. O primeiro aconteceu em agosto de 2020. Foi fantástico, foi um grande movimento. E esse segundo movimento vai acontecer agora. Por que eu falo que é movimento? Porque é uma associação de energias. São vários corpos e mentes em movimento. Dessa vez, eu não vou estar sozinho. Na verdade, eu nunca estive sozinho, mas no movimento de 2020, eu estava sozinho nas lives, fazendo lives e entrevistando, certo? Então, eu vim entrevistado e tal. Dessa vez, as pessoas estarão comigo do início ao fim. Por quê? Porque eu preciso de ajuda. Nós vamos contribuir com a odontologia através de conteúdos não odontológicos, mas importantes para o dentista. Você está começando um outro movimento. É um outro movimento. Ou seja, eu, Amanda, Lívia, Xande e todo o time Lesão Não Cariosa, Andréia Barros Tolentino, não posso esquecer da Andréia também, a gente sempre cita nome, esquece de alguém. Thaís Crozara, todo esse time, nosso time vai estar com médicos, nutrólogos, psiquiatras, psicólogos, medicina do sono, medicina gástrica, medicina do esporte, conosco, trabalhando o tema para transmitir conhecimento e ganho de consciência do dentista. Essa é a primeira fase. A segunda fase é o dentista consciente propagar o conhecimento para a sociedade, para o seu paciente, para o seu cliente. E nós vamos realizar esse movimento junto, do dia 12 ao dia 16 de julho de 2021, com a nossa próxima obra. Exato. Nosso livro, o livro 1, o livro mãe. O livro mãe está sendo finalizado. Que é o segundo spoiler. Então tá vindo livros aí, papai. O livro mãe está sendo finalizado. E dessa vez eu estou assim, confortável. Sabe por quê, Silvio? Porque dessa vez vários ex-alunos são professores. Massa. E esses caras vão comigo para a cabeça do livro. São as cabeceiras. Eu não estou mais sozinho, cara, na liderança. Massa. Entendeu? Eu tenho vários líderes com a gente. Então, são os squads, né? Ô, PV, para quem está em 2021, em julho ainda, que comprou o seu curso, que está aprendendo pra caramba, que a gente tem várias... o pessoal agradece muito o PV e a gente está por trás das câmeras, a gente acompanha esse legado que você está deixando. O quanto esse cara, ele tá... o quanto você está contribuindo a mais para aquele primeiro curso. O quanto tem a mais, além daquele curso, nesse grupo. Você está dobrando Estou dobrando. Tem 36 ou 40 horas no primeiro. Sim. Tem 36 ou 40 horas no segundo. Caraca, velho. Então é mais informação, não é apenas um LNC 2. Não é um LNC 2.0. Dessa vez nós vamos colocar o LNC dentro do envelhecimento precoce bucal. Para quem fez o LNC, ele vai entender que ele entrou no processo. Ele passou pelo primeiro portão. Agora nós vamos nadar em mares profundos. Massa. Então, pessoal, para você que ainda está aqui, acompanhe essa jornada do PV com envelhecimento precoce bucal. Tá muito massa, tá muito top. Valeu, tamo junto. PV, obrigado. Mandinha. Pessoal, Obrigada, um abraço. Pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Abraço. Obrigado. Valeu.